Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem com vocês? Estaremos agora, a partir de agora, dando início aí a nossa live, Tem que chamar de live porque é live, mas na verdade é um bate-papo. E temos aí, um convidado especial hoje, nosso amigo Yuri. O Yuri vai fazer parte aí desse bate-papo com a gente. É uma coisa nova, Infelizmente aí a política, ela não permite mais, que a gente faça, por exemplo, uma reunião na praça. Tem que ser sempre mais fechado. Então essa é uma boa oportunidade que a gente tem de bater papo com os amigos, de falar com as pessoas que têm interesse em saber que rumos que a gente quer tomar na política, que destino que a gente pretende tomar, né? E isso é positivo, porque às vezes você, candidato, fala para uma multidão e ao mesmo tempo não fala para ninguém, né? Às vezes aquilo ali no calor daquele momento de um comício ou de uma grande reunião, as palavras se perdem, né? E aqui, falando dessa forma, você aí no seu carro, você em sua casa, às vezes deitado, muita gente ia até no banheiro, né, Ramon? Ramon, por exemplo, acho que está no banheiro hora dessa, mas está aí, né, na tranquilidade, podendo falar com a gente, né? Então aqui vai ser uma troca de ideia bacana. Quero aqui agradecer aí, a, a ilustríssima presença, e de Khalili, se faz presente na nossa live, Nanau, Isaac, que está presente também, Vinícius, ele está lá em Belo Horizonte acompanhando a gente, Roger, que acabou de chegar, né? Sandrinha de Marçom, Jaine, Lude. Então, assim, é uma satisfação muito grande para a gente poder falar disso, né? Então, assim, aguardar aí a chamada de Yuri. Yuri tem que fazer a solicitação para mim aí, viu, Yuri? Se você estiver assistindo aí, pode fazer a solicitação aí para a gente dar início aí a nosso bate-papo. Aí, Clebinho, meu amigo Clebinho, tudo bem, Clebinho? Muito bom, rapaz, ter você aqui para prestigiar aí a nossa live. Nós temos visto que muita gente aí tá. Deixa eu aceitar Yuri aqui. TT, Eric, aguardando Yuri Arruda aí chegar aí. Eu não, você tá de cabeça para baixo, você tá de lado. Você tá de lado. Peraí, então vou mudar só. Eu vou inverter a posição aqui rápido. Posição não precisa desligar, não. O negócio aqui é assim mesmo. Só vira esse bicho aí. E aí, Denis? Peraí. Denis, eu curto tudo que Denis coloca lá. Emerson, Juma, Jaque, Carlos de Dona E Preta, agora? que chegou agora. Tá? Só virou do oposto. É só um. Aê, pronto. Aê. Então Peraí. abaixa um pouquinho que só tá saindo da boca pra cima. Seu queixo não tá, não. Calma, tenha fé em Deus. Joãozinho tá lá de Tapetinga curtindo nossa live. Rodrigo acabou de chegar, Rodrigo Coutinho. Ô, uísque bom, viu, Rodrigo? E aí, Urão? Só um minutinho aí. Tiel tá em Salvador, né, Tiel? Tá ok, Henrique? Calma, Henrique. Achou? Rapaz, peraí, que o tripé não gira aqui não.
Oi, Max. Seja bem-vinda, Max. Parece que agora vai. Pronto. Então, Raiane. eu vou solicitar de novo aí, só para mim rapidinho aqui, só um minuto. Então vai. Eu vou conversando com o povo aqui. Então, enquanto o Yuri ajeita lá, né, para a gente bater o papo aqui, eu estava dizendo o seguinte, que as lives que o pessoal tem feito aí, a gente não tem ouvido muita proposta. A gente não está percebendo muito assim. Marçom, meu amigo, seja bem-vindo, Alex. Alex está lá em São Paulo, nosso polícia aí, soldado. Então, assim, a gente tem percebido que está faltando mais proposta, né? E no nosso mandato, a gente sempre optou em estar usando os espaços na Câmara, de estar usando espaços como esse, para a gente estar falando de propostas. Deixa eu aceitar aí um de novo aqui. Para estar falando de propostas, né? Então, assim, acho que é uma oportunidade bacana para a gente interagir, para a gente conversar, responder aí, né, algum questionamento de vocês. Kelinha, seja bem-vinda. Responder algum questionamento de vocês, alguma sugestão que vocês quiserem passar para a gente. Essa ainda não é a nossa live oficial, né? Farei uma live oficial. Estamos preparando todo o material. A live oficial ela será apresentada pelo mais popular que tem. Não deu certo, Yuri, aqui ainda não. Cadê Yuri? Faz o convite de novo aí, Yuri. Daniel do Arcel, Jeanzinho, Minas Flor, bicho bonito, viu, moço? É nosso próximo convidado para a semana que vem vai ser com o Jean. Vamos estar batendo esse papo para aceitar Yuri. Nádila, saudade de Nádila. Agora parece que vai. Agora vai. E aí, Yuri? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Depois de alguns erros técnicos, né, a coisa ao vivo é meio que Só, assim mesmo. só presta se for assim, Yuri. Acontece. É porque eu tinha feito o teste com a câmera deitada, né? Para pegar até a claridade melhor. Pronto. Mas para mim é uma satisfação muito grande, né? Inicialmente, estar podendo falar com todos que estão nos assistindo nesse momento. Nesse momento de pandemia, a gente não pode estar no meio das pessoas, mas a tecnologia nos reaproxima, não é verdade? Verdade. Estava falando isso agora. Infelizmente, aí a gente não tem a condição de colocar lá as cadeirinhas no meio da rua, né? De fazer uma reunião maior, de convidar mais pessoas. E aí a oportunidade que a gente tem é de estar falando através das redes. E aí até de usar pelo conforto, né, de cada um de sua casa, tirando Ramon que está no banheiro, mas as outras pessoas estão tá no sofá, tá na cama, né, tá deitado aí, tá no carro, né, em algum lugar da cidade aí, na lanchonete, em algum lugar, e ela tem a condição de interagir. Eu estava dizendo, Yuri, que às vezes, né, eu já fiz discurso aqui para uma praça lotada com 3, 4 mil, 5 mil pessoas, né, já aconteceu, e minhas palavras só ter valor naquele momento. Muita gente nem poder guardar aquilo, a não sei quem realmente estava lá para me ouvir. Mas numa situação dessa aqui, a gente tem a oportunidade de dialogar melhor, de conversar melhor com as pessoas. Inclusive, todos que aparecem aí, que a gente sabe que está presente, pode fazer um questionamento direto, pode fazer uma sugestão, né? Então, é uma maneira diferente da gente poder utilizar as redes para estar falando com o povo, né, Yuri? A diferença é porque muitas das vezes nos falantes, né, quem está lá para assistir um comício, por exemplo, a gente fala isso por conta também se trata também de um bate-papo político, a pessoa ela não tem a oportunidade, às vezes, de expressar o que ela teria vontade. E a Verdade. rede social, ela nos abre a poder ampliar essa questão da discussão e até mesmo de registrar, de poder documentar, né? Isso aqui ficar uma coisa registrada para a gente saber, naquele tempo eu tive aquele bate-papo de determinado assunto com fulano, com ciclano, teve a participação de outras pessoas e por aí vai.
Exatamente. Eu acho que ainda dar início a esse bate-papo, acho que eu perdi praticamente toda a saudação inicial e tentando virar câmera. De antemão, queria saudar todos os meus colegas estudantes, né? Mas saudar também os advogados que estiveram nos assistindo e também aqueles que não estiveram, maioria do advogado, né, do operador do direito, que se deu lá no início, né, por conta do, das primeiras universidades de direito, né, foi implantada na data de hoje, lá no ano 1827, se não me falha a memória. Exatamente. Então, queria, de antemão, saudar todos os colegas. E para a gente dar início a esse bate-papo, eu queria que você pudesse abordar, primeiramente, para a gente, inicialmente, o que fez entrar na política, né, o que ainda te faz estar na política, quais é o motivo que ainda você continua na política. Né? A gente vê que o descrédito do povo pelo político ele é muito grande. Então, muitas vezes, às vezes, as pessoas até tendem a ter saído da política por conta do descrédito. O povo, muitas das vezes, não acredita, né? Mas por conta dessa crise política que o país atravessa. Então, seria interessante que aí você pudesse expor para a gente, né, o que te faz, o que fez entrar na política e o que te mantém na política, na realidade. Yuri, eu inicialmente também parabenizar aí, né, os estudantes e todos os estudantes e também os advogados, né? E realmente você disse bem, andei pesquisando também e essa data se comemora hoje o Dia dos Estudantes e também o Dia dos Advogados, porque foi em 1827 quando se formou o primeiro governo. E aí não tinha o corpo jurídico. Então criou-se duas escolas de direito. Por isso aí já a data que comemora o Dia do Estudante e também o Dia de Direito, que depois é, universalizou no Brasil e se comemora o Dia de todos os estudantes depois dessa data, né? Então é uma data muito importante aí, principalmente os nossos advogados, nossos estudantes de direito, e você hoje é mais que especial o dia para você, né? Porque você, além de ser estudante, é estudante de direito. Então, é um dia muito, muito especial aí, eu acredito que para você. E fica aí os nossos parabéns a todos, especialmente para você que faz parte hoje dessa live com a gente. Mandar um abraço aqui para Micael Latinha, Ana Evangelista, nosso doutor Laio, que está foragido, está lá em Anagé, escondido lá, né? Coquinho, que deve estar na estrada, Keu Souza, que entrou, Mesac, Viviane, que está presente. Você perguntou, Yuri, você perguntou, você questionou, né? Política. O que é política? Política é gostar de pessoas. Eu, além de ser apaixonado por minha cidade, quando eu viajo, né, eu conheço algumas cidades brasileiras aí, eu conheço, e é difícil você dar uma volta na rua e não cumprimentar ninguém, não dar uma buzinadinha no carro, né? E nossas raízes, elas estão aqui, em Cândido né? Quando eu nasci na beira do Rio Pardo, eu morava lá na chácara de Dona Santa, e a parteira foi fazer o parto de minha mãe lá. Então é minha cidade, é a cidade que eu amo. E gostar de pessoas é que faz a gente permanecer na política. E você disse bem, talvez hoje a política vive um dos piores momentos. O descrédito é muito grande, as pessoas, elas por conta de uns, elas detonam geral, muitas das pessoas, nem todos, claro, ainda bem por isso, mas costuma se generalizar e não separa os políticos que têm vontade de fazer algo pelo povo daqueles que só pensam no bem comum, só pensam no bem próprio. Então, assim, é uma situação muito difícil. Às vezes, a gente tem dia tão pesado que recorre ao travesseiro aqui para poder colocar a cabeça lá e Deus é que sabe o que se passa na cabeça da gente. Mas eu tenho, Yuri, eu entrei na política com um propósito. Um propósito era devolver para Cândido Salles uma coisa muito bonita que fizeram por minha família. No ano de 96, mais exato, minha mãe ela teve um pico de uma doença. Ela tinha um aneurisma, que ela convivia com esse aneurisma já de muitos anos, desde que teve o primeiro filho, que no caso sou eu. E aí minha mãe acometida com essa doença. E a parte final da vida dela, que foi em 96, 97, quando a doença piorou muito, eu trabalhava para a Viana, né? Quero até mandar um abraço aqui para Fred, para Júnior, para Andresa, para Adriana, para Daiane.
da Andréia, né, dona Cida. Eu era funcionário de Viana, eu trabalhava lá no Posto Rochedo, na divisa. E eu tive que abandonar meu emprego para poder vir para aqui para tomar conta de minha mãe. Meu padrasto é Luiz, né? Vocês devem conhecer. Meu padrasto, carregador de carvão. Né? Hoje ele não faz mais isso, mas era a profissão dele no passado. E aí o dinheiro que entrava em casa estava sendo só o dinheiro dele. Eu já tinha abandonado o emprego, né? Não ganhava tão bem assim e não tinha nenhuma reserva. Então eu vim para ajudar a tomar conta de minha mãe porque ela ficou cega. E aí para levar no banheiro, para comer, eu tinha que cuidar de minha mãe. E aí toda a alimentação que entrava na minha casa era feita em campanha, campanha nas igrejas. Tinha um grupo de pessoas que fazia esses pedidos aqui na cidade e as pessoas nos ajudavam. Na época tinha que fazer uma tomografia e tomografia. Hoje a gente consegue uma tomografia por um preço não tão caro, mas naquela época uma tomografia era equivalente hoje a uns R$ 8.000. Então minha dívida foi ficando com Cândido Salles, né? O tempo foi se passando e minha mãe faleceu em 31 de dezembro de 97. Foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Mas eu fiquei muito grato porque eu não sei até hoje dizer quem foram as pessoas que nos ajudaram a trazer o alimento para dentro de casa, roupa, chegava tudo, nunca faltou nada. Porque o povo de Caniçares tem isso, quando eles pegam para poder ajudar alguém, eles ajudam mesmo. E aí o tempo todo eu fiquei pensando, como que eu poderia retribuir? Como que eu poderia retribuir? E aí eu encontrei na política esse caminho. Né? Quis ser candidato a vereador já em 2008, não foi possível, né? Eu era do lado de Hamilton, e na época Hamilton tinha brigado com Jair Milton, existia uma briga deles dois, e justamente nesse ano de 2008, os dois fizeram as pazes. Quando os dois fizeram as pazes, o Jair Milton, ele não queria de jeito nenhum que tivesse duas chapas. Tinha que ser uma chapa só, tanto com os candidatos a vereador do lado de Hamilton, quanto com os candidatos a vereador do lado de Jair Milton. E nessa, o Hamilton me cortou, né? Sem ao menos me perguntar nada, simplesmente foi lá e me cortou. Eu não pude ser candidato em 2008, mas eu já seria em 2008. Né? E aí, em 2012, fui candidato, tive 560 votos, fiquei em oitavo lugar na colocação geral, mas a matemática eleitoral não permitiu que eu tivesse um mandato. Então, né, o Hélio ganhou as eleições, me deu a oportunidade de ser secretário, né? Inclusive, até quero mandar um abraço para ele, agradecer, porque eu fui a primeira pessoa a ocupar duas pastas dentro de uma gestão. Graças a Deus por isso. Eu fui secretário de Expansão Econômica e também secretário de Meio Ambiente na gestão de Elinho. Tive condições de mostrar um pouco do que eu poderia fazer pelo povo, sempre buscando as parcerias e aqueles canteiros da Rua Larga é a prova disso. Né? Eu fui no comércio, fui nos amigos, pedi ajuda mesmo, e as pessoas contribuíram ali com um pouquinho de cada coisa, e a gente começou a fazer aquela avenida ganhar mais vida. Tanto que depois que a gente mexeu lá, abriram-se lá mais cerca de 20 e poucos comércios ali, mais ou menos, e a rua ela começou a ganhar mais vida, porque teve espaço para sentar, teve sombra, né? As árvores começou a ser mais bem cuidada. E aí, em 2016, saí candidato a vereador novamente, tive 725 votos, e está eu aqui hoje, né? Iniciando essas nossas lives, esses nossos bate-papos, para a gente falar um pouco da trajetória, prestar contas do mandato, trocar ideia com quem está nos assistindo, né, Yuri? Então, esse verdadeiramente é o motivo para eu estar na política. Né? Primeiro, uma gratidão que eu tenho, um amor que eu tenho muito grande por minha cidade, isso aí é inquestionável, o Cândido Salles está no meu coração. Depois, gostar de gente. E eu dou um conselho para quem está querendo entrar em política. Se você não gosta de gente, se você não gosta de pessoas perto de você, principalmente pessoas que você não conhece, sai fora de política, porque política só serve para quem gosta de gente. Então é por aí. É, eu já acompanhava a trajetória, né, mais próximo mesmo, a trajetória política, claro, de próximo desde o ano de 2012. Pude relatar isso, né, acho que foi um encontro político há poucos dias, essa situação. Mais uma vez, então, que você conseguiu, né, chegar com uma vaga na Câmara. Acho que o que mais a gente ouve falar hoje da questão do mandato do vereador
Se eu me pedisse para eleger 2 pontos, eu elegeria a questão das obras voltadas para Tá um pouquinho a distante sua questão voz. da água. Tá um pouquinho distante sua voz. Tem horas que corta um pouquinho. Mas você tá distante do telefone. Eu estou usando, na verdade, um microfone aqui, que eu vou dar uma melhorada na questão do Certo. volume. Eu não sei, acho que agora deve ter melhorado. Melhorou. Eu falava a questão do que, se a gente fosse, né, analisar a questão do que em tese se destaca na questão do mandato, né, do vereador até o principalmente, se eu fosse eleger os pontos, eu elegeria 2, né? Mas um dos eu vejo, de certa forma, talvez até mais importante. É a questão dessas mini soleiras, né? Foram feitas também, é claro, em parcerias, que é o que mais a gente ouve falar, né, no município. E eu queria que o vereador pudesse discorrer essa questão porque, em tese, parece que a gente até conseguiu resolver a questão da captação de água. A gente já não tinha mais certeza de quais eram os dias que a gente teria água em nossas torneiras. Né? E depois dessas mini soleiras, a gente pode perceber que melhorou de forma notória, né, a questão do abastecimento de água do município. Então, acho que seria bastante interessante a gente aproveitar, né, essa oportunidade, até porque é uma prestação de conta mesmo, né, para quem está nos assistindo, tá? Porque o vereador foi eleito, mas e aí, fez o quê? Né, o que foi apresentado para o povo? Né? Então, acho que seria interessante. Nesse momento, eu queria que o vereador pudesse discorrer, né, acerca dessa questão do abastecimento de água, né, do nosso município. Ô, Yuri, a gente poderia mandar um abraço aqui para Aquil Souza, Travesso aí que está nos assistindo, para Márcio Edla, Daniel Pizza, que chegou agora, está aí também nos assistindo. Seria muito simples se a gente apenas produzisse papel. Né? E como legislador, nós temos 3 situações na Câmara que a gente pode mexer no orçamento do município. A gente pode sugerir. Nil Rodrigues, um abraço, meu amigo. Kelly Brito, Kelinha, minha bichinha, um abraço. São 3 situações que a gente pode fazer sugestão no orçamento do executivo, apenas nesses 3 momentos. É quando a gente vota o PPA, que é o Plano Plurianual, quando a gente vota a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e quando a gente vota a LOA. E nesses 3 momentos, o vereador pode fazer sugestão que fere o orçamento do executivo. Mas essas três leis, elas precisam estar em sintonia. O PPA, que é a lei maior, ele comanda as outras duas. Então, para você fazer uma emenda na lei de diretriz orçamentária, tem que haver uma previsão legal no PPA, que é no plano plurianual. Para você fazer uma emenda direta na LOA, que é a lei orçamentária anual, tem que haver a previsão na LDO e tem que haver a previsão no PPA. Então, são essas 3 leis que garantem a despesa do município. Você só pode gastar o dinheiro do município se houver uma previsão legal nessas 3 leis, que é a PPA, a LDO e a LOA. Então, logo de cara, como já era um sonho, que desde quando eu estava secretário, eu tinha vontade de fazer uma mini barragem lá no Porto. É tanto que eu pedi umas pedras para uma empresa que trabalha aqui na região, trabalha com granito, e aí eu consegui 20 blocos de mármore, de granito. Levei 10 para o Porto e não consegui fazer. O tempo não permitiu e teve vários percalços pelo meio do caminho e não foi possível. Mas já era um sonho desde 2012 quando a gente conseguia essas pedras. Então, assim que assumi o mandato de vereador, na primeira oportunidade, né, eu fiz constar no PPA que era para o município fazer uma PPP. O que é PPP? É uma parceria público-privada. A prefeitura, em parceria com empresários, com a sociedade, com gente de Canho-Salles, de Conquista do Brasil inteiro, somassem as forças e fizessem uma pequena soleira no município de Canho-Salles. Lá no Porto, era para embelezar. Aqui, era por necessidade. Porque nós, historicamente, aí eu consultei várias pessoas, inclusive gostaria aqui até de mandar um abraço, sei que ele não está nos assistindo, mas foi um ator muito importante, que hoje ele está aposentado, mas trabalhou na barragem de Machado desde quando ela inaugurou, que é seu Der Neval, seu Der. E ele me dizendo que
2017 foi, sem dúvida, o pior ano do Rio Pardo. E eu tive a infelicidade de caminhar onde a gente nadava, né? Principalmente próximo ao local de captação da Embasa. Então, fiz constar no PPA que o município poderia fazer, então, a partir daquele momento, votado na Câmara, o município poderia já executar a mini soleira em parceria com o privado. Também coloquei na LDO e coloquei na LOA. Foi uma das 5 emendas mais importantes que eu fiz nesse nosso mandato. Poderia parar por aí, mas eu sempre preguei que o mandato, tanto do vereador quanto o mandato do prefeito, ele precisa ter o povo perto. O povo é quem dá as rédeas, é o povo que guia. E você, Yuri, que é uma testemunha viva, e no nosso mandato a gente tem feito dessa maneira, compartilhando as decisões, pedindo sugestões o tempo todo. No nosso mandato tem sido assim. E a prefeita, ela pecou justamente nesse sentido, porque ela se afastou do povo. E eu fui buscar essas parcerias. Então, o Grupo SOS Rio Pardo, ele tem um valor importantíssimo nessa nossa ação. Porque foi através do Grupo SOS Rio Pardo, e aqui eu quero mandar um abraço para Lucas, para Marcelo Paulista, para Emerson do Plano de Saúde, para tantos outros que fizeram parte desse grupo. E através desse grupo a gente conseguiu juntar a sociedade. Só que tem duas vertentes. Eu até brincava muito quando a gente estava fazendo o trabalho, e quando a gente precisava das pessoas fisicamente, elas se negavam. É tanto que nós nos frustramos muito quando a gente tentou fazer 2 protestos. Né? A gente foi para a rua, foi para a praça da prefeitura e tentou fazer uma caminhada da prefeitura até a Embasa para pedir socorro. E a gente ficou frustrado porque o povo não compareceu. Porém, esse mesmo povo que não compareceu para poder se mostrar fisicamente e dizer, olha, eu preciso da água para beber, para viver, para me limpar, foi o povo que deu uma sacolinha de 10 biscoitos para poder ajudar quem estava trabalhando voluntariamente. Foi quem tirou 10 reais da sua cesta básica e falou, eu vou dar 10 reais. Foi quem tirou um saco, 10 sacos de cimento. Então, o povo compareceu. E eu sempre digo, Yuri, que eu não conheço no Brasil, e eu estou falando de Brasil mesmo, não conheço no Brasil nenhuma história em que o povo da sociedade meteu a mão no bolso, tirou dinheiro e deu para algum agente político para poder ele fazer alguma coisa. Eu tenho essa experiência registrada, filmada, porque todo mundo que fazia isso, eu fazia questão de registrar com um pequeno vídeo da pessoa tirar o dinheiro do bolso e falar, eu estou te dando aqui 5 sacos de cimento, estou dando 10 sacos de cimento, estou dando aqui uma pequena contribuição para aquela obra, para que a obra pudesse acontecer. Então, foi envolvendo a sociedade, através de um grupo de WhatsApp, através de reuniões que a gente fez, muitas reuniões na Câmara de Vereadores, convocando o povo, carro de som e tal, mas a gente, toda vez que precisava do povo fisicamente, a gente não tinha sucesso. Era muito simples de existir. E, além do mais, que a gente já tinha feito a previsão, nenhuma das nossas leis do município. Mas o amor pelo rio, que é o próximo lugar onde eu nasci, né? Onde eu mando um abraço para toda a minha família, para Dário, para Dona Dulce, para Carla, Silmara, Fabinho, eles devem estar aí nos assistindo. Mas, além do amor muito grande que eu tenho por esse rio, vem também nossa necessidade. E eu vi que dava para fazer. Então, consultei alguns amigos, né, uma associação, e essa associação disponibilizou um valor significante para que a gente pudesse começar a obra. Então, foi a partir desse ponto que nós começamos verdadeiramente a construir aquela barraginha lá que faz a captação de água da Embasa. Foi uma obra genuína do povo de Cambuçares, com a nossa iniciativa, com a nossa gestão, né? Eu chegava lá todo dia às 6 da manhã e saía às 6, 7 da noite. Tem várias testemunhas que podem atestar isso. Eu fiquei bem escuro por conta do sol que tomei, mas a satisfação ela foi absurda. Por quê? Porque investido do mandato, e aí eu tive, talvez eu fui o único até hoje, que realmente contribuí com uma obra que atendeu exatamente toda a população de Cambuçares, toda a população. Porque quem não tem água da torneira encanada,
é o pipa que ia levar. O povo do Mandacaru, que tem água do rio encanada, não tinha água passando no Mandacaru. Então a gente pôde solucionar, talvez, o maior problema já enfrentado pelos moradores de Caniçaras. E não parou por aí, porque essa já foi a segunda, que foi a obra da Embasa. Depois, falando ainda de água do rio, como você questionou, veio a ideia da gente fazer uma pequena soleira lá na ponte. Aí, de novo, consultei o grupo SOS Rio Pardo, o grupo deu sinal positivo, fomos atrás dos parceiros, conseguimos uma ajuda, não foi uma ajuda significante para iniciar, mas nós conseguimos algo em torno de 6, 7 mil reais para poder iniciar a obra lá da barraginha da ponte. A nossa vontade era que essa obra fosse vista por quem passasse em cima da ponte, então ia ficar uma queda d'água do lado de baixo da ponte e um manancial do lado de cima, né? Subindo o rio. Então ia ser mais um cartão postal para a nossa cidade. Infelizmente, quando a gente deu início à obra, o ex-prefeito Eduardo Pontes nos procurou e falou: olha, se vocês fizerem essa obra aí, vocês vão perder tempo, porque nós vamos fazer uma mais embaixo e vai cobrir a de vocês aí. Então eu tive medo, fiquei preocupado, porque não era meu dinheiro, era o dinheiro do povo. Tinha minha participação, claro que eu ajudava financeiramente também, tinha meu tempo, mas a maior parte do dinheiro era dinheiro de outras pessoas. E eu não podia ser irresponsável de seguir com essa obra e deixar que a barragem cobrisse. Porque no local que ele escolheu para fazer, o Grupo SOS Rio Pardo, nós não tínhamos condições, porque o custo ia ficar muito alto. Então, essa questão da água, ela sim registrou o nosso mandato, foi sim talvez a maior ação nossa, né, pela passagem de nosso mandato ao longo desses 3 anos e meio aí de mandato. Eu queria aproveitar também a oportunidade, né, e dizer que eu tive a oportunidade, né, de expor esse trabalho que foi realizado na época da parceria também do vereador com o Grupo SOS Big Party. E aí, a professora que, na época, né, pôde ver essas ações que foram realizadas aqui no Rio Parque, foi inclusive a professora Micheline. Ela tem uma importância muito grande, né, no que tange a questão dos pareceres jurídicos no estado da Bahia e no que envolve até obras também do governo federal. Né, e ela, inclusive, emitiu parecer favorável da construção da ferrovia leste-oeste, né, que foram retomadas agora recentemente, que vai ligar né, principalmente o município entre Barreiras e Ilhéus ali, né, para facilitar a questão do transporte da soja. E aí, quando ela viu a obra, ela pôde analisar as fotos do antes e do depois, né, ela falou: não é possível que a população conseguiu fazer algo de tamanha riqueza, né, para o município. E aí ela ficou encantada, né? Eu disse a ela das dificuldades. Na época houve algumas denúncias, né? Daqueles que não queriam Sim. ver a coisa acontecer. E ela falou: olha, eu sinceramente, eu me sinto na obrigação, se um dia for necessário, entrar na defesa, né, das pessoas que tiveram a coragem de fazer algo que foi tão proveitoso, né, para a vida desse rio. Então, para mim, na época, também foi uma satisfação muito grande poder expor essa parte tão positiva também do município. Né? Às vezes a gente só fala que a nossa cidade só tem ações de forma negativa, mas aí foi um grande feito, né, da parceria, dessa parceria com a população, de algo tão positivo para todo o município. E a gente, Yuri, Eu queria só uma aproveitar. parte aí, né? Quando você nos procurou para fazer aquela entrevista, eu me lembro muito bem, né? Foi para você fazer uma apresentação, né, de um trabalho que você estava mostrando na faculdade. Paralelo a isso, a gente já estava colocando aqui várias palestras em todas as escolas do município. Onde a gente foi convidado, onde a gente teve acesso, a gente colocou a importância da, da orientação ao uso da água, dizer para as crianças qual era o momento verdadeiro que a gente estava passando, adolescentes. Então, a gente fez uma verdadeira turnê aí, né? Quero até mandar um abraço aqui para o Dubão foi muito parceiro, né? Ranieri também foi parceiro, né? Abriu as portas aí para a gente fazer isso. Neia, a esposa de Jean, Sandrinha, lá do Getúlio Vargas, foram professores que sempre nos procuravam para fazer algum tipo de palestra, para mostrar alguma situação.
mostrar para as crianças aquele momento que a gente estava passando, porque não bastava só a gente fazer as soleiras. O trabalho de conscientização era extremamente importante. E toda vez que uma escola me convidava para poder a gente falar sobre isso, eu me sentia muito assim feliz pela nossa ação. E quando você nos procurou, foi outro momento de felicidade que a gente teve. Foi muito importante aquilo lá. Eu queria também agradecer, né? Logo no início da live, eu percebi também que a Alice também está nos assistindo, nos prestigiando, né? Foi morando em Tuaçu lá. Não sei se ela ainda continua por aí. Mas já aproveitando o gancho, a gente falou de vários temas. Eu acho que a gente não poderia deixar de, nesse bate-papo também, a gente abordar a questão que o país e o mundo enfrentam, né? A questão dessa pandemia em relação ao coronavírus, né? No Brasil, nós estamos aí com a marca de 3.109.000 casos, aproximadamente, de pessoas infectadas, né? Mais de 103 mil mortes, né? Passamos a marca de mais de 100 mil mortes. E nós temos mais de 1 milhão de pessoas que ainda estão em recuperação. Ali em nossa cidade, né, nós registramos hoje a marca de 200 pessoas, né? 280. Que foram 200, chegamos à marca de 280 pessoas, né, que foram infectadas no nosso município. E aí eu queria que o vereador pudesse também estar abordando a questão né, de uma forma mais voltada mesmo para o nosso município, né, de como ele vê o enfrentamento da pandemia, né, e do combate ao coronavírus, né, porque é um assunto tão atual e os representantes do poder público, ele não pode se omitir num momento desse. Né? Então, a gente queria muito que o vereador pudesse expor sua visão de como está sendo realizadas as ações, do que poderia ter sido melhor, né? Então, e dessa situação também que o nosso município atravessa, né? Nós temos aí, acho que 7 óbitos, se não me falha a memória, né? E acho que mais de 20 pessoas ainda que agora que estão em estágio de recuperação, né, da doença. Um município tão pequeno, é pouco mais de 25 mil habitantes. Então, seria interessante que o vereador pudesse ter seu comentário, né, a respeito dessa situação que o nosso município atravessa. Infelizmente, para melhorar aqui, para não falar uma palavra mais tosca, o município ele passa por um processo de banalização. Banalização. Esse é o nome. Mandar um abraço aqui para Marcos Ferro, que está nos assistindo aí através do Instagram de Angélica, né? Mandar também um abraço para a Camille. A Mauri fez um questionamento aí. Eu anotei aqui, viu, Mauri? Daqui a pouco eu vou te responder. Paulo Henrique, aí, que chegou agora, trabalhou, contribuiu muito aí para a saúde de Campos Sales. Hoje está na área de segurança aí, é nosso parceiro. Yuri, Covid-19 Cândido Sales. Quando surgiu os primeiros casos, era sempre um vídeo imediato, era uma ida na rádio. Logo no início, a postura era muito diferente. Há pelo menos 180 casos atrás, abandonou. E aí eu volto a dizer, como é que você governa uma cidade de costas para o povo? Não tem a satisfação. Mandetta, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, deixou o ministério com 75% de aprovação. Que faça chuva ou faça sol, ele estava ali toda tarde com seu coletezinho, falando com a nação. Não é essa a resposta que a gente vem tendo. Não é essa. Outro dia, meu último discurso na Câmara antes do recesso, eu falei que aqueles todos na beira da pista estava parecendo a barraca lá no carnaval, depois que acaba o carnaval. O pessoal desmontando aquela lona preta, feia. E aí eles, né, com a nossa crítica, que foi uma crítica, eles fizeram uma melhoria e colocou uma lona lá. Melhorou alguma coisa. Mas se você prestar atenção no tipo de material que eles utilizam para bloquear as ruas, faz vergonha. Porque eu,
você, as pessoas que estão nos assistindo, que moram em Cândido Sales, até imagina que aquela coisa esquisita lá é para bloquear a rua. Mas não tem um único comunicado, uma plaquinha, menor que seja, dizendo, olha, essa rua está fechada aqui para não ter acesso por conta da pandemia. Não tem. Mas a entrada de recursos tem. Eu estava fazendo conta hoje. Já existe no cofre, nos cofres do município, já entrou mais de 800 mil reais. Só para o coronavírus. Só para o coronavírus. A única ação que a gestão tomou, não tomou, tomou na hora errada, depois ficou com medo, foi fechar o comércio. Ou não fechar. Como se fechar o comércio resolve o problema do coronavírus. O decreto de fechar o comércio até que teve uma força para fazer valer. Mas o decreto que faz utilizar as máscaras, nunca se cobrou de ninguém. E aí, eu preciso ser muito verdadeiro com quem está nos ouvindo e lamentar, porque foi dado condições diferentes para velórios diferentes. Não vamos fugir da realidade. Teve pessoas que teve que pegar o seu ente querido no hospital e levar para o cemitério. E chorar lá no cemitério. Teve pessoas que pôde levar para casa. Detrimento. Detrimento. Gestão pública não pode governar em detrimento de outros. Tem que ser igual. De costas. E, infelizmente, nós estamos sem notícias, sem respostas. Em nenhum momento, desde os talvez 150 casos até hoje 280, ninguém mais foi dar satisfação para o povo de Cândido Sales. E eu me lembro muito bem que todo o caso novo que tinha, teve situação que a prefeita passou até vergonha na rádio. Ela querendo falar, tirando a palavra ali até dos técnicos. Passou vergonha porque o Wilson Matos deu uma cortada. Não deixa o pessoal aqui, que é da área, dar mais informações. Mas hoje nós não temos nem a gestão e nem o corpo técnico falando absolutamente nada. E quando a gente procura verdadeiramente a eficácia daquilo que eu não sei, o que está sendo feito, eu não estou encontrando. E os recursos entrando. Os recursos que não são do Covid, economizando. Por quê? Quanto tempo tem que aquele ônibus escolar universitário não vai em Conquista? Era 2 viagens por dia. Se a gente fazer uma conta aí por mês de quanto foi economizado de combustível, é um valor considerável. Está sendo investido em quê? Hoje quase acaba a cidade de Fogos com passeata para receber veículos que foram emendas impositivas de deputados. Não existe a gestão para fazer o valor de 5 milhões de reais e meio que entra religiosamente sobrar para alguma ação, especialmente da própria prefeitura. Não tem. O município de Cândido Sales hoje está impedido de realizar convênios com a União e com o Estado da Bahia, porque está inadimplente. E aí, senhoras e senhores, que está nos assistindo, hoje a gente reclama que a obra da Lagoa tem 10 anos e não está concluída. A gente reclama que a creche não está concluída e ela já tem uns 6, 7 anos. A gente reclama que o Centro de Cultura está indo talvez para o seu 7º, 8º ano e não termina. A obra da piscina parece que vai ficar eterna, porque problema atrás de problema. Todas emendas deixadas da gestão anterior. E aí eu pergunto, o que é que a gente está fazendo hoje para reclamar daqui 6, 7 anos? Não tem. Porque o município está engessado. E isso é um problema. Fora os precatórios.
O próximo prefeito que entrar, Yuri, ele vai ter que ter a gestão acima da média para governar Cândido Salles. Porque Deus sabe como vai ser os repasses, a gente não tem certeza de como vai ser esses repasses, né? Inclusive, uma das nossas propostas para economizar R$ 50.000, talvez na próxima live eu quero falar sobre isso, que é a implantação do Centro Administrativo de Cândido Salles. É uma proposta que a gente pretende que ela dê certo, né? Utilizar aqueles 2 galpões da Feira Coberta, colocar todas as secretarias, coordenadorias, tudo que é coisa do município lá dentro, para poder comportar ali as pessoas. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis e o município ele está abandonado à própria sorte. Essa é a verdade. Eu não consigo falar diferente que o gestor, a gestora, não se posiciona de maneira diferente. Eu não faço uma oposição raivosa. Eu não uso um canal como esse, eu não uso os microfones da Câmara para denegrir a imagem dela, dos secretários, não é isso. Mas o nosso ponto de vista, a gente tem. A gente tem. E o povo nos cobra. O povo está sempre perguntando, e vocês, vereadores, não fazem nada? A gente faz, a gente cobra. Mas existem as competências. E a competência do executivo ela é diferente da competência do legislativo. A gente não tem o poder de caneta para autorizar uma ordem de pagamento para economizar um recurso. Então, a gente fica restrito a poder fazer uma cobrança maior, a gente fica restrito a poder, talvez, denunciar, né? Como a própria promotora, ela entendeu que até os boletins estavam vindo com conotação política e tantas outras situações que a gente vem percebendo ao longo do tempo. Mas a gente fica aqui triste com toda essa situação. Já são 7 vítimas fatais. A gente aqui se solidariza, né? Consternado com essas perdas. São 7 pessoas que são de 7 famílias. Triste enterrar um ente querido. Houve situações de o paciente ficar aqui no hospital aguardando vaga na UTI e essa vaga ser negada pelo hospital de base. E não foi só uma vez, acredito que mais de uma vez. Passamos por esse perrengue, mas ele ama muito bem do SARS. Porque essa pandemia, da forma que ela é tal como ela é, e a gente, considerando a quantidade de número de casos, né, positivados, versus óbitos, Deus ainda está nos dando uma mão. Deus está tendo pena da gente. E ainda bem que temos Deus. Cândido Salles é uma cidade muito religiosa, é muito temente a Deus. Mas a grande verdade é porque a gente não sente do poder público ações concretas para poder combater a doença. E eu não quero aqui penalizar, não quero aqui por culpa. Mas quando vem dinheiro para isso, quando existe um orçamento para isso, aí a gente tem que questionar. E aí, nesse caso, eu coloco a mão na ferida porque o dinheiro do povo precisa ser respeitado. Então, esse é o meu posicionamento em relação ao coronavírus. Né? Acho que poderia ser feito mais, infelizmente a gente não percebe. A unidade de referência do Covid já estava pronta, né? Aquilo lá era um CAPS AD3, era uma unidade de referência para tratamento de pessoas com vícios, que a DL deixou aquilo lá 100% pronto, só faltava pintar e tirar aquela bendita daquela caixa d'água da frente. Não ocorreu isso, fizeram deixar a caixa lá mesmo e pintaram e colocaram a placa lá, que é a unidade de referência do Covid, que inclusive eu fui consultar e já está no banco de dados do SENES, né? Já é mais uma unidade, como se fosse uma unidade de saúde da família. Então, provavelmente, aqui lá vai vir recurso e a gente está atento. Por quê? Porque eu fui lá hoje para perguntar se já tem a equipe lá, só para essa questão. Não tem. Existe lá uma enfermeira, realmente a enfermeira está lá para poder atender. Existe uma recepcionista, existe um técnico de enfermagem e existe uma pessoa para cuidar da limpeza. 4 pessoas. Mas não tem um médico. Então, se eu precisar ir na unidade de referência do Covid e nós vamos ficar aguardando o médico que está trabalhando lá no pronto-socorro se paramentar, abandonar o pronto-socorro
ir na unidade do Covid, nos atender, depois ele vai desparamentar para voltar para o posto de saúde, para o pronto-socorro. Então, essa é a nossa realidade, com quase R$ 1 milhão que entrou. Então, assim, são críticas que a gente faz, espera que ainda haja mudanças, né, necessárias, porque a gente está atento a tudo isso. E no momento certo, a gente vai fazer o que tem que fazer. Isso aí não há o que questionar. Então, são esses os pontos que a gente coloca em relação ao Covid. É, queríamos nós, né, estamos vivendo em outra realidade. O que se parece é que realmente uma vacina só a partir do mês de dezembro, né, pelo que eu pude acompanhar, o governo federal chegou, né, a comprar já o lote, né, para começar a imunização das pessoas, né? Mas até lá a gente ainda precisa ter muita precaução, né? Porque ainda são mais de 4 meses, né? Para que se comece a imunizar as pessoas. E daqui até lá, infelizmente, a gente ainda corre o risco de perder muitas pessoas próximas da gente, É. né? E inclusive as pessoas que nós amamos. Eu queria só fazer Eu acho que a gente mais um registro, desculpa te cortar, mas eu ouvi rumores que a gestão pensa em abrir as escolas. Para abrir as escolas, qual o plano de operação que tem para abrir essas escolas? A gente quer ver isso. Inclusive, será a pauta minha na Câmara sexta-feira. Sexta-feira, né? A gente vai dar início aí às sessões do segundo semestre e eu quero saber qual é o plano de operação. Colocou ali uma tela separando o professor dos alunos? Vai colocar as cadeiras com a separação de 1 metro uma da outra? E as crianças? Quem vai dar conta de fazer isso? Vai tirar da sala onde tem mais alunos para colocar menos, atendendo o que preconiza o próprio decreto, que não fala que pode ter mais de 30 pessoas em determinado local? E tem que existir um plano. Eu, sinceramente, não vou permitir que meu filho volte para a escola. Isso é uma coisa minha. Até que saia a vacina, até que a gente esteja verdadeiramente livre dessas questões, meu filho não volta para a escola. Eu não acredito que o plano que eles têm, que não foi apresentado ainda, seja suficiente para a gente colocar os nossos alunos na escola e correr esse risco. Fora o quadro nosso de professores, que precisa ser respeitado. Já não basta tudo que eles passaram ao longo desse período, né, e ainda vir com uma condição dessa, de colocar os professores numa área dessa de risco. Né? Então, assim, para fechar essa questão do corona e com a questão, a questão educação, sou literalmente contra a abertura das aulas, a volta das aulas esse ano. Não se corrige um ano em 4 meses de aula. Não vai dar certo. Então, é aceitar e vida que segue. O ano que vem começa de novo. Eu já internalizei essa situação para meu filho. E meu filho não vai para uma escola para correr o risco de contaminar ou de ser contaminado por alguém. Então, essa questão eu também eu tenho a compreensão que não é interessante para o município. E eu acho que ainda há um outro problema que eu ainda vejo, além da questão da saúde, que em primeiro lugar, né? É a questão das vidas das pessoas. Né? Expor crianças, eu acho que nesse momento não seria o ideal. Mas, além disso, eu acho que a qualidade está totalmente prejudicada. Né? Eu não vejo chance nenhuma de ter qualquer tipo de aproveitamento. A gente já vê que o país atravessa por dificuldades tanto na área da saúde, na área da educação, né? Mas diga-se passagem, nosso município é um município com excelentes profissionais, né? Profissionais muito competentes na área da educação, mas eu não vejo que seja um tempo hábil para que se possa recuperar o prejuízo. Então, eu talvez seria mais um desperdício do dinheiro público mesmo, né? Tentar retomar as aulas de qualquer forma. É Né? isso aí. Mais uma vez eu vou estar fazendo minhas considerações finais, Não, né? peraí, Para calma a gente aí. não. Calma aí, vamos só responder aqui. Espera aí que você faz. O Amauri, não sei se a Amauri está aí ainda, se ele tiver, eu peço ele que dê um salve aí. Marcos Ferro está colocando aí. Sabemos da complexidade desse momento, crise saúde sanitária, a qual mexeu com toda a estrutura das políticas públicas.
como você vê o novo tempo, o pós-Covid? Eu acabei de dizer isso há pouco tempo, Marcos. Eu acho que o próximo prefeito, o próximo gestor de Cândido Salles, ele vai ter que vir com uma gestão muito eficiente, acima da média, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso Brasil, né? A distribuição de renda, que nunca foi uma coisa boa, talvez possa ser pior, vai ser aquilo que é trivial, né? É o recurso que tem que vir, vai ter que vir, porque senão a justiça manda vir. Mas eu não acredito em uma máquina, eu não acredito em uma obra, eu não acredito em nada por tão pouco tempo pós-pandemia. Então, o gestor ele vai ter que ter uma gestão eficiente, acima da média, para a gente conseguir fazer, dar a manutenção no município e conseguir realizar algumas das obras que talvez seja muito importante. Então, o ralo, aquele ralo que a gente sempre usa nas reuniões que trata de gestão, esse ralo nunca foi tão importante, esse ralo ser sanado. A próxima gestão ela tem que ser acima da média nesse sentido. Eu vou responder o que a Mauri colocou, eu não sei se ele está aí ainda, mas eu vou dizer que a Mauri, ele questionou, não me lembro exatamente qual foi a pergunta que ele fez, mas ele falou sobre a economia local. E eu sou muito transparente quando eu falo de economia local em Cândido Salles. Eu já ouvi vários políticos, inclusive raposas velhas, falar em trazer empresas, fábricas, indústrias, vender sonho. E não é proibido sonhar. E ai de nós se não sonhássemos, né? Eu acho que o sonho, você tem que sonhar com a cabeça nas nuvens e os dois pés no chão, para que o sonho possa ser uma realidade. Então, Will, está dando um sinal aqui de 24 segundos restante. Então, só respondendo aqui rapidamente, a economia local de Cândido Salles, eu acredito que ela está na agricultura. O segredo para Cândido Salles avançar na sua economia de empregabilidade está na agricultura. Cândido Salles já foi o município que mais produziu mandioca na Bahia. Eu acho que a live vai parar aqui, porque está falando que só resta 2 segundos.